Glória a Deus. Bom, queridos, nós estamos hoje no último domingo de 2022, né? Nós podemos dizer que não foi fácil para ninguém, né? Foi um ano bem difícil. Mas se eu e você estamos aqui hoje, é porque Deus vive e Ele tem nos guardado, e Ele tem nos abençoado, e Ele tem nos protegido, Ele tem nos dado vida. Hoje é Natal, né? Hoje é Natal. O verdadeiro sentido de Natal. E não está nos presentes, não está no Papai Noel, não está no arroz com passas, não está no peru. O verdadeiro sentido do Natal está no nascimento de Jesus. Ele veio para trazer e estabelecer a esperança. Diga assim: Jesus veio para trazer a esperança. Num tempo de total desespero, queridos, Ele veio para isso. Ele é a verdadeira esperança. Por isso hoje, eu quero falar um pouquinho a respeito de quem é Jesus para você. Quem é Jesus? Nós vamos ler uma passagem onde o profeta Isaías fala do nascimento de um libertador que viria com uma missão especial para trazer grandes mudanças na vida de todos. Nós vamos ler Isaías 9, do 1 ao 7. Não sei se vai ter ali. Eu estou aqui na linguagem da NVT, tá bom? O tema desse pedacinho diz assim: esperança no Messias. Diga assim: esperança no Messias. Vamos lá. Esse tempo de escuridão, cadê? Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, terra da sombra da morte, uma luz brilhará. Olha o que Isaías estava falando para aquele povo. E o seu povo se alegrará, pois tu quebrarás o jugo da escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Aleluias. Olha isso. Isaías, queridos, profetizou aqui que Deus enviaria luz e alegria por meio do nascimento de uma criança que quebraria todo o jugo da escravidão. A criança cresceria e se tornaria o próprio libertador. Isaías profetizou isso. Profetizou para um povo que estava nas trevas. Profetizou para um povo que realmente já não tinha mais forças para enfrentar a vida naquele momento. A vinda do Messias levaria a nação à alegria e prosperidade que faltava há muitos anos eles estavam sofrendo. Sua vinda era para que se cumprisse as promessas já declaradas por muitos outros profetas. Por isso, teria que trazer uma força nova ao povo. O Senhor, quando usa os seus profetas, Ele usa para realmente exortar, sabe, trazer a consciência de quem é a pessoa, e trazer a consciência de que ele não está sozinho, e trazer realmente alguma coisa que venha dar fôlego de vida, que venha dar força. E nesse momento, Isaías realmente declarou para aquele tempo, para aquele povo, e falou assim: esta profecia é para dar uma força nova, uma esperança de dias melhores. E essa promessa, queridos, não foi só para aquele tempo. Nos dias de Isaías, o povo passou a habitar nas trevas por rejeitar as orientações de Deus. Hoje, nós também estamos passando por um processo de trevas por toda parte. Nós nunca vimos pessoas tão desesperançosas como nós estamos vendo. Pessoas que não acreditam no amanhã, seja em todas as áreas da sua vida. Às vezes se desesperançou por causa de um casamento mal sucedido, porque se desesperançou porque teve, sabe, situações já na sua infância que se desestruturaram. São tantos os momentos que nós como seres humanos passamos, tantas dificuldades, tantas lutas, e automaticamente a luta, as batalhas que nós travamos, nós vamos entrando num mundo cinza, sabe,
num comportamento assim que nós não temos forças para lutar. Então eu quero dizer para você que aquela profecia que Isaías declarou lá atrás para aquele povo, aquela profecia é para mim e para você hoje. Aquilo que ele declarou, esse tempo de escuridão e desespero não durará para sempre. É isso que Deus manda dizer hoje para você. É isso que Deus manda falar assim: olha, o seu povo se alegrará. O povo que anda na escuridão verá grande luz. E os que vivem na terra da sombra da morte, uma luz brilhará. Queridos, Deus é a própria esperança. Quando eu pergunto para você como tema, quem é Jesus para você? Se você não reconhecer em Jesus a própria esperança, você vai continuar no escurinho, você vai continuar apagado, você vai continuar carregando um jugo, um peso que Deus não tem mais para você. Eu falo sempre, queridos, nós, principalmente assim, eu como mãe, quando eu tenho um filho, né, à medida que eu tinha os filhos, eu já tinha sonhos para ele, eu sabia quem era ele, né, e eu tinha planos especiais. E as coisas, eu falo que todo aniversário dos meus filhos, até hoje, eles estão tudo marmanjinho, tudo pais de família. Mas até hoje, queridos, eu ligo, eu falo, eu conto a história do dia que ele nasceu. Eu falo assim: nossa, nessa hora eu estava indo para o hospital, nessa hora aconteceu isso, o médico falou assim, a enfermeira que nos acompanhou, toda vez, a história se repete ano após ano. E eu falo assim que todo aniversário é para ser lembrado quem é aquela pessoa. E Deus realmente enviou o seu filho na terra e estabeleceu. Tem gente que fala, não é dia 25 de dezembro o aniversário. Não importa. O que importa é que foi estabelecido um dia especial para que a gente possa refletir nesse aniversariante, no que ele é para mim e para você. Para que ele veio, sabe, como homem na terra, sendo que ele era Deus, ele não tinha o porquê fazer isso. Mas como nós cantamos aqui, foi o próprio amor dele, foi por amor a mim e a você que ele veio aqui. Agora, se ele foi enviado para uma missão. E quem é Jesus para você? Jesus é a própria esperança. Jesus veio para dar esperança a um povo perdido, a uma nação corrompida. E hoje o povo está perdido, muita situação corrompida, muita desesperança. Agora você pode me perguntar, bispa, mas como? Como ter esperança em tempos difíceis? Nós estamos passando realmente por tempos difíceis. Como que eu reativo? Como eu ativo isso? O mundo tem se tornado cada vez mais hostil, queridos. Sem amor, com inversão de valores. E num ambiente cinzento, é muito difícil encontrar o caminho que mantenha viva a esperança em nós. Só tem uma maneira. Se nós nos apegarmos, se nós desabrocharmos a esperança. A esperança, a definição dela é expectativa confiante de que algo de bom vai acontecer. Ninguém tem uma esperança de derrota. Não, isso não é esperança. Isso é esperar o caos. Mas esperança é de algo de bom. É isso que nós precisamos desabrochar em nós. A esperança está intimamente ligada à nossa fé e àquilo que nós cremos. Quando nós ousamos ter esperança, ela inunda a nossa vida com alegria e paz. Não se firme nos seus sentimentos, queridos, mas decida acreditar. Se você permite que o caos, se você permite que a tristeza, se você permite que esse tipo de comportamento aconteça na sua vida, é porque você não está ativando a esperança. A esperança é uma atitude. Diga, a esperança é uma atitude. Você tem que decidir ser esperançoso. Não sou eu que decido por você. Você tem que decidir. É uma atitude, porque ela envolve pensamentos, alma e ação. A esperança, ela só se move desta forma. Nós não podemos impedir que pensamentos negativos venham, mas podemos decidir impedir
que eles permaneçam em nós. Você entende a diferença? Vão vir pensamentos ruins, vão vir pensamentos de luta, sim, isso a gente não consegue impedir. Mas que aquilo permaneça em nós e a gente se levante a cada dia remoendo aquilo, é uma decisão. Mas eu não consigo, bispa. Está faltando o nascimento de Jesus em você. Mas bispo, eu estou aqui da igreja direto. Está faltando o nascimento de Jesus brotar em você. Você ter consciência de quem é Jesus de fato na sua vida. Aleluias. Nós deparamos diariamente com uma luta travada dentro de nós. E só há uma maneira de vencer essa luta, queridos. Quando Jesus nascer de dentro de nós. Nascer aqui dentro, ó. Nascer aqui. E quando Ele estabelecer a presença dEle nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes e na nossa fala. Olha só. Quando Ele nasce, toda criança, ela está no ventre da mãe, ninguém está vendo. Mas quando ela nasce, automaticamente você vai identificar o seu rostinho, o seu cabelinho, a sua perninha. Você vai identificar. E aqui nós temos que identificar. Quando Jesus nasce em mim, o que você identifica para saber se Jesus nasceu de fato em você? É justamente isso, olha. A presença dele nos nossos sentimentos. Nos nossos sentimentos. Sentimento de esperança, sentimento de que as coisas vão passar, né? Eu falo sempre, nada na vida é para sempre, gente. Nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Por isso que quando você estiver vivendo um tempo bom, desfruta. Desfruta mesmo. Quando estiver vivendo um tempo ruim, saiba que ele vai passar. Saiba que ele vai passar. Ele vai passar, ele vai passar. Então, nós temos que entender, Jesus está na minha vida, então esse sentimento tem que ser identificado em mim. Nos meus pensamentos. Porque aquilo que eu penso, eu ajo. Não é assim? Primeiro vem como um pensamento. Se eu penso alguma coisa de boa, automaticamente eu vou agir para que aquelas coisas de boa aconteçam. Então, Jesus vai nascer nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes e na minha fala. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, porque fulano só fala coisa ruim, é sempre triste, sempre chateado. Queridos, quando ele está falando, é a última fase do que ele realmente é. Quando ele fala, quando ele expressa em palavras, é sinal de que ele já sentiu, ele já pensou e ele age através da fala. Então, às vezes, a gente fala assim, cuidado com o que você fala, cuidado, porque à medida que você fala uma coisa negativa, aquela coisa se materializa. Eu falei tudo que nós falamos. Eu falo sempre que o primeiro livro que eu li quando eu me converti se chamava Há Poder nas Suas Palavras. E eu tento sempre trazer isso à minha memória. Porque aquilo que eu falo de bom, eu dou material de trabalho para Deus. Aquilo que eu falo de ruim, eu dou material de trabalho para o diabo. Então o que eu quero que aconteça, eu vou falar, eu vou declarar. Então, queridos, é isso que nós precisamos identificar. Se Jesus nasceu na minha vida, esses sentimentos, esses pensamentos, essas atitudes, essa fala, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Eu falo assim, por que você de repente encontra com tantas pessoas? Eu fui assim, no começo da nossa conversão, tinha um pastor que nos acompanhava, e ele falava de Jesus de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que ele nos fez nos apaixonarmos por Jesus. E eu falava assim, nossa, a vida dele é tremenda, gente. Ele não tem problema, ele não tem dificuldade. Olha só como ele fala do amor de Jesus. E aí eu fui conhecendo mais essa pessoa. Até eu descobri o tipo de vida física que ele levava, né? A dificuldade, ele morava num galinheiro, ele tinha um monte de filhos, ele tinha uma vida difícil. Às vezes ele vinha para fazer campanha na minha casa, na casa dos meus vizinhos. Ele pegava a pé uma jornada enorme, mas ele nunca reclamava que não tinha transporte, que não tinha. Para mim estava tudo perfeito, porque ele falava de uma forma tão linda de Jesus. Mas ele não falava daquilo de uma forma física. Ele falava de uma forma que ele conhecia o Deus que ele servia. Ele amava aquele Deus. Ele tinha esperança de futuro.
Foi Ele que nos ensinou realmente, profetiza sobre as suas coisas, profetiza aquilo que você quer que aconteça. E eu me lembro que ele não tinha casa, e ele falava, né, depois que eu conheci a vida dele, e aí ele falava assim: hoje eu comprei uma vassoura. Uma vassoura? Você vem testemunhar que você comprou uma vassoura? É, uma vassoura para eu varrer a minha casa nova. Hoje eu comprei um balde. É, o balde que eu vou lavar a minha casa nova. E ele ia falando, porque ele estava profetizando, ele tinha esperança de um futuro. E quando ele tinha esperança, ele alimentava o reino espiritual à sua volta. E as coisas começaram a se mover. E as coisas começaram a se mover. E Deus usou quem estava à sua volta. E ele ganhou a casa. Queridos, Jesus é esperança para qualquer situação. Para qualquer situação. Aleluias. Aleluias. Queridos, quando Jesus entrar de fato na sua vida, Ele vai conseguir ser a luz que você precisa. Ele renovará a sua mente. Sabe tantos estudos que nós já falamos a respeito da transformação da mente? Se Jesus nascer em você, se você permitir realmente que Ele reine dentro da sua vida, você pode ter certeza que a sua mente será a primeira coisa a ser renovada. E aí sim você viverá aquilo que Ele tem para você. Amém, queridos? Aqui, olha, né, essa palavra, na linguagem NVI, ela fala assim, ó: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Queridos, Isaías profetizou para aquele povo. Hoje Deus manda profetizar para a sua vida. Para a sua vida. Não haverá mais escuridão. Não sei qual é a dificuldade, qual é o motivo, sabe, que tem trazido tristeza. Mas se Jesus nascer em você, essa escuridão será dissipada, a luz reinará, e tudo que era trevas vai se tornar vida, vai se tornar vida. E é isso que nós precisamos identificar. Natal é o nascimento de Jesus. Aonde? Lá, daquele tempo? Lá em Israel apenas? Não, é o nascimento de Cristo aqui, ó. Aqui, todos os dias da minha vida, Ele precisa nascer em mim. Aleluias. Ninguém nasce um filho e ele tá um filho lindo, um filho saudável, e ele se entristece. Quando você olha para a carinha, gente, eu tô assim apaixonada pelo meu netinho. Tô apaixonada. É um bebezinho tão fofo. Eu vejo tanto Jesus na vida dele, sabe? Então eu falo assim, a criança, ela traz esse sentimento para as nossas vidas. Agora, se você tiver esse sentimento de nascimento de Jesus diariamente, todos os dias você vai se alegrar, todos os dias você vai ter um motivo, achar um motivo de vida, achar um motivo de ter esperança. Por mais lutas, você saberá que há um amanhã, que há um Deus que luta pela minha e pela sua vida. Aleluias. Por isso, queridos, eu te pergunto, Jesus já nasceu na sua vida? Pergunta para o seu irmão, de verdade, Jesus já nasceu na sua vida? Você tem aqueles sentimentos, você tem as suas atitudes, você tem as suas palavras voltadas para uma situação de vida? Mesmo que você esteja passando por luta? Ou você é aquele que, né, está no oba-oba, no dia que está tudo bem, nossa, Jesus é lindo, maravilhoso, Jesus pode, Jesus faz. No dia que deparou com uma luta, cai o semblante, cai, sabe, olhando, sabe, para o chão o tempo todo, não vendo ânimo, não vendo determinação. Queridos, Jesus já nasceu na sua vida. Você pode até dizer, queridos, glória a Deus, Ele nasceu. Mas será que você simplesmente tem ouvido falar de todos os milagres que Ele tem feito ao seu redor? Porque às vezes você fica sabendo que nasceu alguma criança lá. Você ouviu, olha, nasceu. E tem muito crente dentro da igreja que sabe que Jesus nasceu. Por isso que ele está dentro das igrejas. Só que ele sabe, ele ouviu falar que Ele faz milagres. Ele ouviu falar que o ambiente onde ele entra de repente na igreja, existe Jesus. Ele é consciente do poder de Jesus. Porém, ele vive aflito.
ele vive em muitos momentos de escuridão. Por isso que essa pergunta tem que ser feita diariamente. Jesus nasceu de fato na minha vida? Porque se Jesus nasceu na minha vida, eu tenho comportamentos diários. Todos os dias eu tenho esperança. E quem tem esperança se alegra. Quem tem esperança vive uma vida, sabe, abençoada. Crendo que aquilo vai passar. Aquela nuvem vai passar. Aquela situação vai se dissipar. Aleluia. Jesus chegou como esperança para os tempos difíceis. Diga assim, ele chegou como esperança para os tempos difíceis. Quando nós estamos passando por alguma coisa incrivelmente difícil, queridos, nós podemos muitas das vezes ser tentados a desistir. Não dá. Olha, toda vez a minha vida, tem pessoas que eu falo, né? Você conversa com essa pessoa, é sempre assim, minha vida é uma luta. Minha vida é uma luta. Olha, eu saio de uma luta, entro em outra luta. Minha vida é uma luta, minha vida é uma luta. Mas aquela luta que suga, aquela luta que tira as forças, aquela luta que tira a determinação. E o inimigo, querido, ele trabalha incessantemente para que nós possamos ser desencorajados a lutar. Ele quer nos convencer de que tudo está perdido. Esta é a ação do inimigo. Ele não precisa fazer muita coisa não, queridos. Eu falo que o bichinho trabalha de dia e de noite também. Mas ele não tem muito esforço. Porque quando ele lança em nós a desistência, quando ele lança em nós a incapacidade de vencer uma luta, de vencer uma dificuldade, quando ele lança em nós a desesperança, ele não precisa fazer mais nada. O resto nós fazemos. Nós fazemos. O maior ataque dele é roubar a nossa alegria. A alegria é a nossa força, é a energia que flui do nosso corpo. Porque a tristeza, ela suga completamente as nossas forças. Eu quero dizer novamente para você que eu acho que quem conversa comigo ouve muito eu falar isso. Não ajuda o diabo nessa missão, não. Tem muito crente ajudando o diabo nessa missão, sabe? O diabo tenta te derrotar, te deixando triste, oprimido. E aí você assume isso. Você se sente derrotado, você se sente triste, você se sente oprimido, você se torna pessimista, você não acredita mais que algo bom vai acontecer. Você esquece tudo que Deus fez até minutos atrás. Você esquece tudo. Você esquece tudo que Deus te dá a cada segundo. E aí eu falo que neste momento nós esquecemos do nascimento de Jesus. E nesse momento nós trabalhamos ativamente para o diabo, contra as nossas vidas. E a melhor coisa, queridos, que nós temos que fazer é colocar a nossa confiança em Deus. Então Ele nos encherá de esperança. Eu falo que quando você estiver assim, sabe, abatido, se lembre do dia do nascimento de Jesus. Se lembre que Ele veio como criança. Ele viveu como criança. Ele deu o primeiro sorriso. Ele fez o primeiro choro. Ele cresceu para ser o teu libertador. Ele largou o trono, ele largou o céu para vir na terra para falar assim: eu vim te libertar, eu vim te libertar da escuridão, eu vim te dar força, eu vim te dar ânimo. Cada vez que você age contrariamente a isso, queridos, você entristece o coração de Deus. Você entristece, porque a Bíblia fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E é isso que nós precisamos identificar. Se Ele nasceu, se eu tenho fé que Jesus nasceu para mim, eu sei que há esperança, qualquer que seja a luta, qualquer que seja a dificuldade. Eu falo sempre, tem situações que saem das nossas mãos e você pensa que perdeu. E eu quero te dizer que muitas das vezes Deus tirou das suas mãos para colocar algo muito maior. Acredite nisso. Quem identifica o nascimento de Jesus, acredita nisso. Acredita, perdi. Não, calma. Você não perdeu nada. Você não perdeu nada. O Senhor está no controle. Ele nunca perde controle de nada. Ele está no controle. Se alguma coisa foi tirada, se alguma coisa foi perdida, algo maior e melhor virá para você. Aleluias. Eu falo sempre, numa luta, você sempre tem algo a aprender.
Deus sempre nos fortalece através de uma luta, sempre. Então identifique o nascimento de Jesus, que você realmente, sabe, pratique o Natal diariamente, a ponto de falar assim: Senhor, eu sei que eu tenho esperança, eu sei que o Senhor está realmente no controle, eu sei que algo maior e melhor está vindo para as minhas mãos. Queridos, eu falo assim, a Bíblia, ela cita muitos personagens que agiram motivados pela esperança e que tiveram suas vidas transformadas. E uma passagem que é super, mega conhecida, mas que eu amo de paixão, é a mulher do fluxo de sangue. Eu acho que muitas das vezes que eu tive a oportunidade de falar dela, eu falo. Ela faz parte da minha história, sabe? Aquela mulher, ela vivia num cenário de grande enfermidade, de rejeição, de perdas, de sofrimento. Todo mundo conhece a mulher do fluxo de sangue. 12 anos sofrendo desse mal. As pessoas não permitindo, ela era imunda, não permitiam que ela ficasse por perto. Então ela tinha realmente, ela sofria rejeição, ela teve perdas imensas, porque ela procurou tudo quanto era médico. Disse que ela perdeu realmente as finanças dela, tentando encontrar uma solução para aquele problema. Ela, com certeza, foram 12 anos de muito sofrimento. Esse processo, queridos, poderia aprisioná-la numa atitude de desistência. Ela podia falar assim: chega, para mim basta. Tem gente que eles passam por um processo, às vezes, de 2, 4 meses, e eles julgam que é a morte. Acabou, tudo acabou para mim. Essa mulher viveu 12 anos, lutando, procurando solução para aquele problema. E ela decidiu continuar lutando. Passado 12 anos, queridos, ela começou a ouvir falar de Jesus. De um Jesus que fazia milagres, de um Jesus que curava, de um Jesus que estava transformando a vida de muitas pessoas. Foi então que brotou no coração dessa mulher uma esperança. Brotou no coração daquela mulher uma expectativa. Porque eu falo assim, a esperança, ela gera expectativa. Você não tem esperança e fala assim, eu vou esperar. Não, esperar é muito diferente de expectativa. Esperança é esperar com expectativa. É esperar assim ansioso. Vai acontecer. Vai acontecer. O esperar, eu não me movo para que aconteça. A esperança me faz mover para que aconteça. Essa é a diferença. Tem muito crente que acha, fala assim, Deus mandou esperar no Senhor. Sentado? Não. É uma espera com expectativa. Ali Deus fala assim, tenha esperança. Se mova através da esperança. E essa mulher permitiu que brotasse nela esta esperança, de que ela seria curada, se ela conseguisse pelo menos tocar na orla de Jesus. Foi uma esperança, ela gerou aquilo dentro dela. Queridos, na nossa caminhada, nós temos vários caminhos a percorrer. Nós podemos optar por muitas coisas. Nós podemos percorrer por caminho de dúvida, de derrota. Mas essa mulher conseguiu construir um caminho no meio da multidão. Eu falo que ela é um instrumento inspirador na minha e na sua vida. Ela venceu aquela multidão. Um caminho ativado pelo seu sonho de cura. Ninguém vence uma multidão. Ninguém desbrava um caminho novo se ela realmente não acreditar que o objetivo dela está atrás daquela multidão. Ela vai abrir um caminho de qualquer forma. E foi o que essa mulher fez. Ela permitiu que Jesus nascesse nela. Ela ouviu falar de Jesus. Brotou aquela convicção de que ele poderia fazer alguma coisa se ela tocasse nele. E foi aí que teve o nascimento de Jesus na vida dessa mulher. Nasceu nela a esperança. A esperança desabrochou de uma forma tremenda. Querido, nós precisamos trilhar o caminho da esperança, para que a fé seja gerada e possamos alcançar nosso milagre. Aleluia. Vamos repetir. Nós precisamos. Eu preciso trilhar o caminho da esperança, para que a fé seja gerada
e eu possa alcançar o meu milagre. Amém? Aleluias! Para alcançarmos um objetivo, queridos, nós precisamos trilhar um caminho antes de chegar nele. Qualquer lugar que eu tenha em mente, que eu quero chegar, eu tenho que chegar no caminho. Às vezes eu quero chegar na porta de saída lá. Automaticamente eu vou ter que trilhar um caminho. Se eu vou para o lounge, eu tenho que trilhar um caminho. Eu preciso identificar o que eu quero alcançar e como eu vou chegar naquele lugar. A esperança tem que dominar o meu coração. Ela tem que dominar o meu coração, a minha mente, os meus pensamentos e as minhas atitudes. A esperança vai ativar a fé que vai trazer o milagre para mim e para a sua vida, queridos. Essa mulher tinha esperança. Se eu tocar, serei curada. Se eu tocar, meu milagre chegará. Se eu tocar, a minha vida será transformada. Queridos, era uma multidão. Todo mundo estava ali, na expectativa de que algo acontecesse. E ela agiu para que algo acontecesse. Ela agiu. Ela realmente se lançou com fé, abriu um caminho, se esforçou, venceu a multidão, tocou a orla. Você imagina, eu não sei quantos metros ela percorreu para atravessar aquela multidão, mas que tenha sido poucos metros. O esforço que ela se determinou a fazer, ela não mediu. Ela simplesmente se lançou com fé, foi abrindo caminho, Ela se esforçou, queridos. Às vezes você fala, mas para fulano é fácil, para ciclano é fácil. Para ninguém é fácil. Abrir caminho não é fácil para ninguém. Ela abriu o caminho, ela se esforçou, venceu a multidão, tocou a orla. Ela conseguiu ativar, ela virou uma chavezinha, ela moveu algo no coração de Cristo. E ela foi curada. O que você tem feito para ativar, para mover o coração de Jesus a seu favor? Que caminho você realmente tem lutado para abrir? Qual é o esforço? Queridos, muitos podem me dizer, você não sabe, bispo, como eu tenho lutado, como eu tenho me esforçado. Essa mulher não mediu consequências. Ela não mediu, ela foi. Ela não pensou o que poderia acontecer quando ela chegasse lá. Ela simplesmente tinha um alvo, tinha um objetivo, falar, eu vou chegar lá, eu vou tocar a orla de Jesus, eu sei que se eu tocar serei curada. Não é o que você ouve de Jesus que muda a sua vida, mas o que você faz a respeito quando ouve. Olha que lindo, repita comigo, não é o que eu ouvir de Jesus que vai mudar a minha vida, mas é o que eu vou fazer a respeito do que eu ouço, quando eu ouço. Vocês entendem isso? A diferença? Muitos ouviram falar que Jesus nasceu. Hoje nós estamos há mais de 2000 anos dizendo que Jesus nasceu. Todos sabemos, somos conscientes que Jesus nasceu. Mas, o que você faz com o nascimento de Jesus? Jesus cura, Jesus traz milagres. O que Ele tem feito na sua vida? Que tipo de caminho você tem trilhado para ter a manifestação, a consciência, a esperança de que Ele veio para te salvar, para te dar realmente um novo caminhar, uma nova saída, um milagre que você precisa. Vocês entendem a profundidade disso, queridos? É uma história antiga, mas eu falo que ela me inspira. É uma história inspiradora. Se você decidir e permitir, Jesus vai nascer em você e a esperança será ativada. Sabe por quê, queridos? A esperança, ela cria estratégia. Aquela mulher, ela pode ter ouvido falar de Jesus, eu não sei a quanto de distância ela estava, mas ela teve uma estratégia. Peraí, se eu tenho que chegar até Ele e eu tocar na orla, eu vou ser curada. Como eu vou chegar até lá? Ela criou uma estratégia. Aquela mulher foi intencional. Diga assim, ela foi intencional. Não venha para a igreja sem objetivo, queridos. Não venha para a presença de Deus sem objetivo, inerte, sem propósito, sem desejar tocar pelo menos da orla de Jesus. Às vezes é tão mecânico, é tão automático. Hoje é dia de culto.
Ai, vamos almoçar correndo, vamos correr, vamos se trocar, tal, e eu venho para o culto. Que intenção você entra nessa igreja? Com que intenção você busca a presença de Deus? Com que intenção você entra no ambiente onde Jesus está? Com que intenção você vê uma multidão à volta de Jesus? Qual é a sua intenção? Eu falo que todo milagre exige realmente uma posição. Você tem que ser intencional. Existia uma multidão, ela conseguiu tocar de uma forma diferente e especial em Jesus. E ele disse: filha, a tua fé te curou. Tinha uma multidão em volta. E Jesus falou assim: opa, quem me tocou? Aí todos falaram: gente, está tão apertado aqui, Jesus. Qualquer um pode ter te tocado. Não. Muitos aqui podem ter me tocado. Mas ela me tocou de uma forma diferente. Porque na hora que ela tocou, saiu de mim virtude. Saiu algo de mim que realmente explorou e alcançou a vida dela. Como você vem para a igreja? Como você vem para a presença de Jesus, queridos? Como uma multidão que simplesmente esbarra uma na outra. Uma multidão que sabe que Jesus está ali. Qual é a sua intenção ao entrar na multidão onde Jesus está? Qual é a tua motivação? Nós temos que ser intencionais. Se você não tem intenção, se você não tem alvo nenhum, você não vai despertar a esperança e você não vai ativar a fé. Aí você fica anos e anos e anos e anos procurando por Jesus, vendo que Ele está lá e nada acontece na sua vida. Vocês estão entendendo? Se Jesus não nascer de fato na sua vida, queridos, nada vai acontecer. Você tem que ser intencional. Eu falo sempre, quem me conhece sabe que a minha maneira de falar com Jesus é talvez diferente, né? Talvez não, é diferente da sua. E às vezes a minha maneira de falar com Ele é de uma forma tão espontânea, porque eu busco essa intimidade com Ele constantemente. Eu busco a ponto de falar assim: Jesus, hoje é dia de um papo sério. Olha, as coisas não estão fáceis não. O Senhor sabe o problema que o Senhor tem para resolver? O problema é meu? Não, o problema não é meu, porque a minha vida está nas mãos dEle. Se eu tenho um problema, se diz que o jugo é leve, é porque eu tenho a convicção de que aquele problema deixa de ser meu quando eu entrego na mão dEle. A minha conversa com Jesus é intencional. A minha conversa com Jesus é realmente de quem conhece o Deus que serve. Jesus já nasceu na minha vida de fato. Eu vivo a presença dEle de uma forma viva. E é isso que você precisa fazer. É isso, aquela mulher estava tão distante, sofreu 12 anos, mas quando ela ouviu falar de Jesus, nasceu Jesus dentro dela, nasceu a esperança dentro dela. Queridos, só está vivendo, só está caminhando sem objetivo? É isso que você tem feito na sua vida? Nossas vidas precisam ter objetivo, precisam ter alvo, né? Muitas pessoas que trabalham em empresa fazem tantos cursos. O planejamento do próximo ano. O que eu vou fazer no mês tal, no mês tal, no mês tal, no mês tal. Você faz planos, mas é o Senhor que realiza. Sabe? É o Senhor que realiza. Então, se os planos que você fizer, Ele não estiver dentro desses planos, você vai estar batendo cabeça por coisas que não vão acontecer. Entende a diferença? Se você não sabe o que quer alcançar, nada vai te satisfazer. Vai ser uma pessoa frustrada e sem realização. Sabe, quantas pessoas que vivem uma vida pequenininha diante de um Deus tão grandão. Uma vida tão sofrida diante de um Deus de milagres. Uma vida tão triste diante de uma vida de um Deus que dá esperança. Uma vida de desistência diante de uma vida de um Deus que realiza, que está aí esperando você vencer a multidão, abrir um caminho, ativar a sua fé para você alcançar o milagre. Chega, gente. 2022 foi um transtorno para muita gente. Chega. 2023 está aí.
O que você vai fazer? O que você pretende fazer em 2023? Viver do mesmo jeitinho? Olha, não, a política já está toda amarrada, as coisas já vão começar tudo torta. Chega, chega. Eu quero dizer que hoje é dia de você reconhecer o nascimento real de Jesus. Um Jesus que te dá esperança de dias melhores. Um Jesus que realmente tem coisas maravilhosas e sonhos para realizar através de você. Chega, chega de coisas pequenas. Ela pensou, eu tenho que tocar para ser curada. Eu vou. Eu imagino essa mulher assim. Eu vou. Ela ficou pensando no que podia constranger a vida dela. Não, eu não quero saber. Eu vou. Se é esse o caminho, eu vou. Nasceu a esperança. Não era uma espera parada. Jesus cura, Jesus faz, Jesus realiza, eu vou esperar. Não. Nasceu a esperança. Diga, esperança. Não é espera inerte. Esperança é uma atividade no caminho e na direção de Jesus. Aleluias. Deus quer que você se manifeste. Sabe que Ele não quer mais que a gente fique escondido no meio da multidão, né? De repente fala assim, ó, eu estou perto, eu estou no mesmo ambiente, mas eu não me movo na direção dele. Eu não me movo na direção de Jesus. Aquela multidão estava toda lá em volta de Jesus. Todos foram curados? Não. Ele podia curar todos? Sim. Quem recebeu a cura? Quem foi com intenção, quem foi com objetivo, quem foi com esperança, quem foi com determinação, quem foi que, sabe, a ponto de falar assim, para mim, eu tenho que tocar na orla de Jesus, com estratégia, com determinação, queridos, isso precisa brotar em nós. Se Jesus está vivo em mim, eu tenho que ter atitudes, pensamentos, palavras, eu tenho que ter ação para isso. Aleluias. Deus quer te revelar como uma pessoa de fé no meio de uma multidão de incrédulos. Olha só, é o que eu falo. Até hoje, a gente fala da história dessa mulher. Repercute como uma fonte de inspiração. Porque na hora que ela tocou, Jesus estava curando muitos ali. Podia ela ter sido curada e saído de lá. Consegui a minha cura. Ali ela já estava curada, porque ele falou, a tua fé te curou. Então, naquele momento, ela já tinha sido curada. Ela foi curada. Só que ele falou assim, quem foi que me tocou? Quem foi? Quem foi? Eu acredito, eu imagino a cena. Aquela mulher no meio da multidão falou, puxa, e agora? E agora? Todo mundo vai ver o que eu fiz. Todo mundo vai ver que talvez eu tenha feito uma coisa que não podia. Eu era uma mulher imunda. Como que eu ia tocar na orla de Jesus? Agora vão me apedrejar. Sei lá o que pode ter pensado, né, passado pela mente dela. Eu tenho certeza que na hora que falou, quem foi que me tocou? A Bíblia fala assim, ela levantou a mão. E ela falou assim, com medo, eu acredito. Com medo, ela levantou a mão e falou assim, foi eu, Jesus. Eu que toquei. Naquela hora, tenho certeza que um monte de coisas passou na cabeça dela. Mas ela ousou a se mostrar. Ela falou assim, Jesus, para que o Senhor foi me chamar? Se já curou, tá bom, não precisava me chamar. Mas Jesus queria mostrar o quê, queridos? Que lá existia uma mulher com fé. Que lá existia uma mulher que foi de forma intencional. Que lá existia uma mulher que realmente sabia quem ele era. Que lá tinha uma mulher com esperança, com convicção de que ela podia ser curada. Aleluias, aleluias. Quem foi que me tocou? Querido, sabe aquela pergunta que ele faz para todos os dias, para nós, todos os dias no meio de uma igreja? Quem foi que me tocou? Porque se você tocar Jesus, a sua cura está liberada. E se está liberada, você vai testemunhar o seu milagre. Ele queria que aquela mulher se apresentasse para mostrar, existe uma mulher com fé numa multidão de incrédulos. Um monte de gente que está aqui no oba-oba, mas ela tinha fé. Então ele fez dela um testemunho que repercute até hoje. Aleluias. Deus também quer revelar a sua vida, queridos.
como uma pessoa de fé, no meio de uma multidão de incrédulos, no meio de um mundo cinza, no meio de tanta conturbação, no meio dos problemas, no meio dos desempregos, no meio das doenças, no meio de tantos problemas que nós passamos para nos paralisar. Deus quer que você toque nele. Deus quer que você reconheça a posição dele. Deus quer que nós possamos enxergar nele a verdadeira esperança. E ele quer te fazer a pergunta: quem foi que me tocou? Quem está disposto a realmente romper por um caminho de multidão, romper por esse caminho, para poder lá na frente levantar a mão e falar: foi eu, Jesus. Eu quero fazer história de um grande testemunho que o Jesus me fez na vida. Queira ser essa pessoa também, queridos. Chega, o ano vai virar, 2023 está para chegar. Se determine a realmente mudar a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar. Chega, problemas estão aí para serem vencidos, problemas estão aí para serem transpostos, problemas estão aí realmente para serem exterminados e ser transformados numa grande bênção. Mas quando Jesus nascer em mim, quando eu tiver a esperança de que algo bom e melhor vai acontecer. Aleluia, aleluias, queridos. Até hoje, essa mulher realmente é uma fonte de inspiração. Movida pela esperança, de forma intencional, ela tocou na orla. E quando Jesus perguntou quem havia tocado nele, mesmo com medo, ela levantou a mão e se apresentou. Ela manifestou a fé por um caminho de esperança. Diga assim: Jesus é esse caminho de esperança. Quando eu perguntei a princípio, quem é Jesus para você? Que hoje, que esse Natal seja o nascimento real de Jesus em você. Jesus está aí há muitos anos, mas Ele quer fazer, algo novo. Ele quer que essa esperança seja renovada. Queridos, não importa qual é a sua dificuldade, qual foi o seu problema, qual foi o drama que você viveu. Nada é maior do que Jesus. Nada. Mas você só vai viver o novo, o bom, se você ativar a esperança através de um Jesus nascido aqui dentro de você. Amém, queridos? Jesus precisa nascer na sua vida. Então você encontrará motivos todos os dias para celebrar o Natal. Aí, queridos, nós viveremos aquele versículo, né? Não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Você já pensou, queridos? Viver uma vida, um 2023, pode cair as coisas da minha cabeça. Eu não sentirei essas aflições, porque há um Jesus que me dá esperança. Há um Jesus que age em meu favor. Eu falo sempre, queridos, onde Jesus está, há esperança. Onde Ele está, a esperança. Se a sua esperança está apagadinha, se você não tem esperança de dias melhores, se você não tem esperança de que as coisas vão mudar, eu quero te dizer, Jesus não nasceu na sua vida. Você desfruta de um Natal dos outros. Sabe aquele aniversário que você vai, porque você foi convidado, e você conhece os pais, e você, né, vou em honra aos pais. Aí você chega no aniversário de uma criança lá, mas nem intimidade com a criança você tem, você vai por causa dos pais. Tem muita gente que ainda vem para a presença de Deus e não reconhece o filho dele. Que hoje, por exemplo, é o aniversário desse filho. Que você tem que chegar de uma forma diferenciada. Que você tem que identificar esse Jesus que nasceu por você. Então, quando você vai para um aniversário de alguém que você ama, que você identifica, que você respeita, que você conhece, você vai diferente. O teu presente é diferente. A tua alegria é diferente, né? Quem nunca fez um aniversário de filho e sabe o que é você dar o melhor de você? Pode não ter muito dinheiro, mas você dá o melhor de você para fazer uma festinha para o seu filho, para alegrar o coração do seu filho. E hoje é Natal. Hoje é aniversário daquele que nasceu para me trazer esperança, daquele que nasceu para resolver a minha situação, me tirar de um mundo de aflição, me tirar de um mundo de escuridão, para me direcionar, para me posicionar.
Queridos, Jesus é o Deus da esperança. Aleluias. Ele quer ativar a esperança dentro de mim e de você. Agora eu vou te dizer uma coisa, um detalhe em tudo isso. Você não coloque sua esperança em coisas passageiras. Porque é o que eu falei, na Bíblia tem muitos personagens que manifestam a história deles de milagre através de uma atitude de esperança. Mas nós também temos aquela história daquele aleijado que estava lá na porta do templo. E quando passaram Pedro e João, e ele pediu uma esmola. Olha aqui. Um dia Pedro e João, subindo ao templo para orar, encontraram um aleijado de nascença com esperança de receber uma esmola. Apenas uma esmola. Eles responderam a ele: nós não vamos dar o que você está nos pedindo. Nós vamos dar aquilo que você precisa. Você entende que aquele aleijado, ele tinha esperança de receber algo. Mas o que ele estava fazendo era esperando apenas uma esmola. Ele estava no lugar certo, na porta do templo, pedindo a coisa errada. Pedindo uma coisa que ele ia pegar aquela esmola, ia comprar uma comida e amanhã ele estava precisando de novo. Ele não estava pedindo a cura dele, porque com a cura ele poderia trabalhar e ele poderia gerar dinheiro e ele teria para todos os dias da vida dele sem pedir esmola. Eu quero despertar você nesse sentido. Cuidado. Você pode estar no lugar certo com a motivação errada. Como esse aleijado. Eu estou dentro da igreja. Eu estou procurando a Deus. Mas a minha motivação é por coisas pequenas. É por coisas passageiras. E de repente, elas não chegam na sua mão e você fala: pô, tá vendo? Deus não faz. Ele não quer te dar aquilo que você simplesmente pede. Ele quer te dar aquilo que você precisa. Você entende a diferença? Jesus, Ele realmente, Ele quer nos dar esperança para coisas maiores. E Ele cria, quando Jesus nasce em nós, Ele cria a visão certa. Ele nos direciona a pedirmos certo. Ele nos direciona, Ele nos orienta, Ele nos sustenta durante a prova. É isso que eu falo. Você tem que calibrar, sabe? Calibrar suas emoções para pedir, para afirmar sua esperança das coisas certas. Às vezes você fica tão desorientado, tão desesperado, que você pede qualquer coisa. Como eu digo, gasta o cartucho à toa. Você movimenta os anjos para vir colher um pedido e esse pedido é errado. Porque é assim, diz que quando nós fazemos os pedidos, os anjos descem para colher o que você pediu, para levar e buscar lá no estoque. E aí o que acontece? Você gasta o tempo do anjo, você gasta o movimento do céu e pede a coisa errada. Jesus não quer te dar simplesmente o que você pede, mas aquilo que você precisa. Quando há uma esperança real, quando Jesus é o que direciona a sua vida, você vai pedir certo, como diz a Bíblia. Não recebe porque pede mal. Aí você vai ter a direção do Espírito Santo para pedir o que é certo. Aí a falta daquilo que você pediu não chegar, né? Não vai chegar. Aquilo não vai te frustrar, não vai te decepcionar. Será que no final do ano, que é o tempo que a gente faz a avaliação de tantas coisas, isso não tem te trazido aflição em alguns momentos? Poxa, estou terminando o ano agora, estou no vermelho, eu estou estourado, a minha vida está uma bagunça, sabe? Então, Jesus, eu queria pelo menos acabar o ano pagando as contas tal. Será que você não está no lugar certo, diante da pessoa certa, com a motivação errada? Eu falo que Natal é para uma reflexão. Estar diante de Deus, você tem que estar, sabe, posicionada com o Espírito Santo para falar da forma certa, para pedir da forma certa. Aquele aleijado estava há anos no lugar certo pedindo a coisa errada. Avalie, queridos. Se de repente você não está fazendo o mesmo que aquele aleijado. De repente eu conto a história do aleijado e a gente fala assim: que absurdo, um aleijado ficar simplesmente pedindo esmola e não pedir a cura. A gente acha muito normal o que ele deveria pedir.
mas eu não consigo identificar na minha vida realmente o que eu preciso. Será que não é tempo de você avaliar se você está no lugar certo, com a motivação errada? Às vezes também, nós estamos com a motivação certa no lugar errado. No lugar errado. Sabe o que é isso? A motivação certa. Eu quero alcançar, né, um milagre. Mas o caminho que eu percorro para esse milagre, eu vou abrir caminho, eu vou lutar, eu vou desbravar. Mas Jesus não está depois daquela multidão. Então, eu tenho a motivação certa, mas eu estou no lugar onde Jesus não está. Você entende a diferença disso? Para que a gente possa alcançar aquilo que nós queremos, para que a gente possa terminar um ano de 2022 fazendo um balanço do que nós vivemos e fazendo realmente uma perspectiva de 2023 totalmente diferente. Aleluias, avalie. Você não precisa pedir esmola. Diga assim: eu não preciso de esmolas. Eu não preciso de esmolas. Tenha essa convicção, queridos. Eu não preciso de esmolas. Eu não preciso de esmolas. Eu sirvo a um Deus que pode me guiar por um caminho de milagre. Eu quero viver milagres. Aleluias. 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 Para finalizar, queridos, realmente eu não sei qual é o problema, qual foi a dificuldade, como foi o seu ano, mas eu estou aqui para dizer, Jesus nasceu para trazer esperança. E Ele resolve a raiz de qualquer problema. Não existe problema grande para Ele. É impossível você crer em Jesus e não ter esperança. É impossível. Não, bispa, eu creio em Jesus. Eu sirvo a Jesus. Se você não está com esperança de que isso vai passar, de que essa situação vai melhorar, eu volto e lamento te dizer, Jesus não nasceu na sua vida. Você não está vivendo o verdadeiro Natal. É impossível crer que Ele nasceu, mas não permitir que Ele gere a esperança em você, queridos. Jesus nasceu e nasceu com Ele a esperança. Por isso eu volto a perguntar para vocês, quem é Jesus para você? O milagreiro que faz milagre de todo mundo, menos da minha? É esse o Jesus? Ou é um Jesus de esperança, que tem um milagre que eu e que você precisamos, e que tem um milagre para todos nós, e que tem um céu recheado de prateleiras com todos os pedidos que nós precisamos? Se pedir certo, receberá. Se andar, desbravar o caminho, vencer a multidão e tocar na orla de forma intencional, Ele vai poder dizer: filho, a tua fé te curou. A tua fé trouxe o milagre que você precisava. A tua fé. A esperança gera fé. A fé nos faz alcançar o milagre.